Olá pessoal, bom dia. E aí, como estão nessa quinta-feira? Estamos quase lá, né? Fim de semana, novamente. Hoje eu pensei em falar com vocês sobre pensamento, um negócio que eu acho que eu nunca falei aqui no canal, né? E olha que a gente fala de psicologia aqui, né? Então fiquei devendo para vocês um bom tempo. Pensamento é um dos fundamentos aí, tem até aquela música do Cidade Negra do Meu Tempo, né? Que eu acho que os mais jovens aí não conhecem a Cidade Negra, né? Mas ele fala, o pensamento é o fundamento, e de fato, o pensamento é um fundamento, né? Um dos conceitos básicos da psicologia, né? Um dos cinco, se eu não me engano, com elementos básicos, fundamentos ali da psicologia. E a gente aprende muito cedo o que é pensamento, né? A gente vai ensinando aí, eu tenho meus pequenos, então a gente já vai meio que intuitivamente o ser humano ele vai passando a ideia do pensamento e de modo que ela se torna, ela parece que é simples, né? Mas se a gente parar para pensar, não é tão simples assim esse negócio do pensamento. Eu até me esbarrei com um vídeo, vou tentar deixar o link nos comentários. Eu sempre tenho a dificuldade de encontrar o vídeo que eu vi, porque eu vi no Instagram, e o Instagram tem essa coisa que depois que tu rola pra cima, como se diz hoje, né? Os jovens dizem, rola pra cima. É, foi de arrasto pra cima, enfim, alguma coisa assim. Acabou-se, né? Ele vai embora e depois pra voltar pro teu feed não é tão simples. Mas é bem interessante porque pelo que eu entendi, é um neurocientista, um médico, neurologista, alguma coisa assim. E ele tá falando então que ele tá reagindo a um outro vídeo, agora tem esse negócio de react também, né? Tá reagindo a um outro vídeo que a moça então fala que você percebeu, ela bota um texto na tela, né? Você percebeu que você leu quando você leu isso aqui, é uma vozinha na tua cabeça que tá falando contigo, e aí ele começa a falar sobre isso. Ele diz assim, bah, não é bem assim. Um terço daí, isso eu não sabia. Um terço só das pessoas pensam através do verbal, né? Parece. Eu sou desses. Não sei vocês. Depois vocês me contem nos comentários aí como é que acontece pra vocês, que eu fiquei bem curioso, assim. Porque eu só tinha conhecimento das pessoas que pensam através das palavrinhas mesmo, fica aparecendo. Não fica a vozinha falando contigo, olhando tua cabeça? Comigo é assim, pelo menos. Mas é só um terço das pessoas que pensam assim. Tem outras pessoas que elas pensam de maneira mais visual, então elas visualizam o que está acontecendo. Eu imagino que para essas pessoas fica bem mais simples fazer esses processos que eu gosto muito, né, que são de mindfulness, de indução hipnótica, tudo mais, porque é fácil para essas pessoas, porque já é o padrão delas construir o pensamento através de imagens, né? Para mim não é tão simples assim. Quando eu faço esses processos, eu fico agora me remetendo a isso, eu fico ouvindo essa voz na minha cabeça. Essa voz, ela me diz o que eu tenho que construir. Aí eu vou lá e construo na minha cabeça. E aí meio que enxergo isso na minha cabeça depois que eu construí com a minha voz. Então, isso, né, eu tenho um processo intermediário aí que pode acabar deixando esse esquema todo mais lento, talvez, não tão eficiente. Então, é interessante, né, essa questão aí. É, mas, enfim, digo tudo isso para mostrar para vocês que existem mais de um tipo de pensamento. Então, não é só esse pensamento verbal que eu sempre acreditei que seria o único, né? Bom, mas voltando ao conceito do pensamento, né? Pensamento, então, seria esse processo que a gente acaba associando à cabeça, e, né, para todos os efeitos, sim, que ele acontece no cérebro, então a gente poderia associar a cabeça, de repente, mas ele é uma fronteira entre hardware e software, por assim dizer, entre o nosso corpo e a nossa velha história da mente, né? E a nossa mente, porque a gente pode não, se a gente pegar alguns outros conceitos que a gente já discutiu aqui no canal, a gente talvez não esteja se remetendo só a processos neurológicos, né? Nesse vídeo que eu falei para vocês, o médico, ele mostra as ressonâncias magnéticas do cérebro, né? Mas isso não significa, e isso é uma coisa importante da gente fazer distinção, não significa que porque o nosso cérebro, né, o nosso hardware está respondendo a um processo
que esse processo se resume a esse elemento. Seria equivalente a dizer, numa analogia aí, já que a gente está fazendo analogia com computação, dizer que eu só ligar aqui o meu computador, ele já vai funcionar sem sistema operacional. Isso a gente sabe que não acontece, né? Se eu tirar aqui o meu Windows, eu uso Windows, aqui no Brasil a gente usa muito Windows, né? Se eu tirar o meu Windows daqui e der um start lá, até o meu sistema vai iniciar, ou seja, fazendo analogia aqui com o nosso corpo, algumas funções básicas até vão funcionar. A gente vai respirar, a gente vai... os movimentos peristálticos aqui do nosso organismo vão acontecer. Assim como no computador, ele vai dar o que a gente chama de boot, né? Ele liga um mínimo ali. Mas ele não vai conseguir desempenhar todas as funções que ele pode desempenhar, porque vai faltar então esse negócio aí desse sistema operacional. E para o nosso sistema, para o ser humano, esse sistema operacional então seria a mente, né? O que a gente chama de mente. Então, não é tão simples assim, a gente não reduz, né, só ao cérebro, à cabeça, enfim. Mas o pensamento, então, é esse processo interno que acontece na gente, que é muito difícil de mensurar positivamente. Eu quero evitar a palavra objetiva, porque tem como ser objetivo, mas a gente não tem como ainda ser positivista nesse sentido, né? Eu não consigo ir lá e registrar de alguma maneira ainda o pensamento, né, de forma que eu consiga trabalhar com ele. Então, ele é algo mais que fica nessa fronteira aí, que a gente não consegue muito bem definir, né, é uma fronteira bastante difusa aí entre os dois, entre o nosso cérebro, então, e esse negócio que a gente chama de mente, né? E o pensamento, ele é extremamente importante, né? Ele nos permite, então, ele é a base para a gente ter algumas outras funções bem importantes, né? É a base do aprendizado também, porque quando a gente está fazendo esse processo de pensar, né? E aí, novamente, depende muito de como é que acontece teu pensamento, mas quando tu elege algo, e aí eu já tô meio que indo pro lado da consciência, eu não quero ir para lá ainda, mas quando tu tem algo como objeto pro teu sistema e tu trabalha em cima dele, tu tá usando o teu pensamento, né? Então, o pensamento é uma coisa muito importante. Mas me contem, pessoal, aí, como é que acontece o pensamento para vocês? Eu fiquei bem curioso para saber se a gente tem mais gente aí que tem um pensamento diferente desse que eu descrevi para vocês, né? O pensamento verbal, esse que tem a vozinha conversando, né? Deixa aí nos comentários. Curtam se vocês gostaram, compartilhem. Que mais que fala mesmo? Curta, compartilhe e siga o like, troca... Não, eu já tô misturando. Não. Curta, compartilhe e assim, ative o sininho e se inscreva no canal. Sempre esqueça de se inscrever no canal. E me digam, que vocês não me disseram ainda, me digam se brilha lá o se inscreva quando eu falo se inscreva, porque eu ainda tô curioso dessa história aí. Forte abraço para todo mundo e até amanhã.